Vamos trazer a instrução do Senhor, o princípio do reino de Deus. Princípios do reino de Deus. Apocalipse capítulo 9, deixa aberto aí, versículo 13, e vamos ler essa palavra, essa passagem. Vejamos, verso 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano, para que matassem a terça parte da humanidade, a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. De sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte da humanidade, dos homens. Pois a força dos cavalos estavam na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causava dano. Os outros homens, fora aqueles da terça parte, que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, cobre, pedra e pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem podem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Amém, irmãos? Esse é o texto de Apocalipse sobre a sexta trombeta. Já passou 5 trombetas, já passou as 7 igrejas, já passou ou já passaram os 7 selos, vai chegar às 7 vozes, nós teremos aqui as 7 taças, nós teremos aqui 7 julgamentos, nós teremos aqui 7 visões, que sempre acontecem ao mesmo tempo. Amém, irmãos? Nós estamos aqui na sexta trombeta, e nós falávamos sobre o seguinte: o que acontece, qual deve ser o nosso procedimento entre a sexta trombeta e a sétima trombeta? Qual deve ser o nosso procedimento? É interessante a pedagogia do Apocalipse. Sempre no meio dos flagelos, sempre no meio das igrejas, no meio das visões, das vozes, aparecem alguns princípios. Aparece como é que nós vamos dizer assim, um esquema, um adendo específico, uma lição para nós. Aqui, nas trombetas, no capítulo 10 e no capítulo 11, nós temos um princípio aqui, que nós devemos absorver. Nós temos no capítulo 10 sobre um livrinho
que o anjo mostra para João. E o anjo fala, devore o livro. Nós falamos isso no nosso último encontro. O que isso nos ensina, irmãos? Não adianta saber primeira, segunda, terceira, quarta, quinta trombeta. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo. Primeiro cavalo, segundo cavalo, terceiro cavalo, quarto. Não importa. Primeira igreja, segunda igreja, não importa. Quem é que duvida que as 7 igrejas do Apocalipse, lá do capítulo 2 e 3, quem é que duvida que elas já aconteceram? Ninguém duvida disso. Essas igrejas, lá do começo do livro, já estiveram, já aconteceu. Por isso que o Apocalipse são mensagens que aconteceu e estão acontecendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso que no fim de cada carta para cada igreja, o Espírito fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. São 7 igrejas que já aconteceram, mas que representam todas as igrejas, no mundo inteiro, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os séculos. As 7 igrejas estão aqui hoje. Tem pessoas que vão para as 7 igrejas e pensam que essas já foram, já passou. Nós estamos agora na época da 7ª igreja. Não estamos, não. Outro fala assim, agora nós estamos na 4ª igreja. Não estamos, não. As 7 igrejas acontecem ao mesmo tempo. Ninguém duvida disso, que essas igrejas já apareceram. Não é o número 7 que importa, é sim a simbologia, a totalidade. Todas as igrejas estão aqui e agora. Aqui hoje, aqui nesse mês de abril, nós temos igrejas. Igreja que faz muitas obras, mas que são frios no amor de Deus. Igreja que tem medo do amanhã, que é a segunda igreja do Apocalipse. Eles tinham medo da morte. Igreja como a terceira igreja, que era forte, mas tolerava falsos profetas, tolerava falsos ensinos, falsos mestres. A terceira igreja, a crítica é, vocês toleram falsos apóstolos, vocês toleram falsos mestres. Essa é a exortação para a terceira e quarta igreja. Eles toleravam falsos profetas. Com as 7 igrejas, nós podemos apontar para todo o livro do Apocalipse. Ou seja, os 7 cavalos estão sempre acontecendo. Os 7 selos estão sempre acontecendo. As 7 trombetas estão sempre acontecendo. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por exemplo, agora, nós estamos vendo morrer muita gente. São épocas de trombetas. Aí você perguntaria assim, pastor, o que é trombeta? O que é trombeta? O próprio Apocalipse explica para nós, mostra para nós. Trombeta, gente. Olha o que diz Apocalipse 1. Achei-me no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Então o que é trombeta? Se não a voz do Senhor. Se não a exortação, o ensino. Se não o Senhor trazendo juízo sobre nós. Em Apocalipse capítulo 4 ele fala assim, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como voz de trombeta. O próprio Apocalipse explica para nós muitas coisas. Trombeta, gente, é o Senhor nos chamando, é o Senhor nos conscientizando, é o Senhor falando, meu filho, minha filha, me escuta, me ouça, me veja, me siga. Essa é a trombeta. Nesse tempo de flagelos, nesse tempo de mortandade, o capítulo 10 fala para você assim, coma o livro. Olha o capítulo 10 aí comigo. Olha o capítulo 10 e versículo 8. A voz que ouvi vindo do céu, e estava de novo falando comigo e dizendo, vai, pega o livro que se acha aberta na mão do anjo, vai lá. Verso 9. Fui até o anjo dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma, devora o livro. O que é que eu e você devemos fazer em época de trombetas, queridos? Ir ao livro. Ir ao livro. Meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Mas eu falei para vocês que eu traria um segundo princípio hoje, uma segunda lição. A segunda lição está no capítulo 11. Então a primeira lição do capítulo 10 é o livro de Deus. O livro de Deus.
Olha o capítulo 10, o versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as suas pernas como coluna de fogo. Ele tinha na mão o livrinho aberto. Verso 9. Vai, pega o livro e devora o livro. O que você e eu devemos entender nesses dias, irmãos, devemos voltar às Escrituras. Devemos voltar à palavra. Não é voltar aos pregadores. Não é voltar aos ensinadores, e sim à palavra. Se os pregadores vão pregar a palavra, muito bem. A maioria deles não vão pregar. Voltar à palavra. O capítulo 11 ensina o que pra gente? Depois de ler esse livro, o que a gente precisa fazer? Falar a respeito desse livro. Então, o capítulo 11, verso 3, fala assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestida de pano de saco. Quem compreende com esse texto, capítulo 11, verso 3? Depois de lermos, de meditarmos, de comermos o livro, devemos abrir a boca. Eu recebo o livro pelos meus ouvidos. Eu recebo a palavra pelos meus ouvidos. E eu solto a palavra pela minha boca. A segunda lição, nesses dias de trombetas, nesses dias de flagelos, nesses dias de selos, nesses dias terríveis, devemos aprender que precisamos receber a palavra de Deus e falar a palavra de Deus. Vão querer nos ouvir? Não, não vão querer nos ouvir. Aqui fala que eles não se arrependeram. Fala que eles não se arrependeram. Morreram a terça parte e eles não se arrependeram. Eles viram morrer gente, perceberam que homens morreram. E mesmo assim não se arrependeram. Então o verso 3 do capítulo 11 diz: darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Amém, irmãos? Profetize, meu querido. Leia o livro, ouça a palavra, medite na palavra, rumine a palavra, devore a palavra, mas não fique só para você, irmãozinho. Fale a palavra. Fale a palavra. Nesses dias de trombetas, precisamos falar. Você já ouviu? Ah, eu já ouvi, pastor. Você já assimilou? Ah, eu já assimilei, pastor. Tenho ouvido a palavra e tem mexido comigo. Agora é sua responsabilidade falar a palavra. Ah, mas como assim? Simplesmente assim. Abra a boca e fala. Siga o guiar do Espírito Santo. Por isso que fala assim: são essas as duas oliveiras. As duas oliveiras, os dois candeeiros. Oliveiras, da onde se retirava o azeite. Fala no poder do Espírito Santo, querido. Seja guiado pelo Espírito Santo nesses dias de trombetas. Ouça a palavra viva. Se atente à palavra viva. Nesses dias de flagelos, de selos, de cavalos, fale a palavra. Testifique, profetize. É o que importa. Saber que cavalo é esse, que trombeta é essa, saber que selo é esse, que voz é essa, pouco importa agora. O que importa é que nós falemos aquilo que nós recebemos do Senhor. Falemos aquilo que a gente já recebeu do Senhor. Amém, amada igreja? Fique com essa palavra, leia esse texto em casa, leia o capítulo 10 e o capítulo 11 todinho agora na sua casa agora e medite nisso em nome de Jesus. Amém? Coma o livro e fale do livro. Feche seus olhos e vamos lá.